Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Alguns teóricos apontam o sistema comunista como contraditório, pois ao pregar a igualdade, minimiza a excelência, levando à estagnação. Da mesma forma, apontam as dificuldades do capitalismo, que ao incentivar a competição, minimiza a cooperação. O sistema capitalista, surgido com maior vigor no século XIX, após anos de sistemas feudal e mercantilista, proporcionou os maiores ganhos de riqueza e prosperidade à humanidade. E atualmente é o sistema adotado em quase a totalidade dos países no mundo, mas tem enfrentado as consequências de suas contradições. Neste contexto, uma série de movimentos tem surgido nas empresas para dar um maior significado em seu papel na sociedade. Surge então o movimento capitalismo superconsciente, como uma evolução do modelo econômico capitalista tradicional, integrando elementos de consciência e responsabilidade social às práticas empresariais. Nesta abordagem, as empresas não visam apenas o lucro, mas também têm o compromisso de contribuir para o bem-estar social e ambiental. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque o Negócio na Pauta está só começando. Uma característica fundamental do capitalismo superconsciente é a ênfase na sustentabilidade, tanto em termos ambientais quanto sociais. Isso implica em práticas de produção mais responsáveis, respeito aos direitos humanos e preocupação com as gerações futuras. As empresas que adotam essa abordagem buscam equilíbrio entre prosperidade econômica e impacto positivo na sociedade. Além disso, no capitalismo superconsciente, a noção de sucesso vai além dos indicadores financeiros. O engajamento com as partes interessadas, a transparência nas operações e a ética nos negócios são valorizados tanto quanto o desempenho financeiro. As organizações buscam criar valor não apenas para os acionistas, mas também para os funcionários, clientes, comunidade e meio ambiente. No cenário atual, em que questões como desigualdade, mudanças climáticas e justiça social se tornam cada vez mais urgentes, o capitalismo superconsciente representa uma abordagem progressista e inovadora para a atividade econômica, ao integrar valores éticos e sociais à prática empresarial. Esse modelo pode contribuir significativamente para a construção de uma sociedade mais equitativa e sustentável. Em suma, o capitalismo superconsciente propõe uma nova visão para o mundo dos negócios, na qual a prosperidade econômica está intrinsecamente ligada ao bem-estar humano e ambiental. Essa abordagem promissora desafia as convenções do capitalismo tradicional, oferecendo um caminho para uma economia mais inclusiva, responsável e consciente. Bem, estamos hoje aqui com uma convidada especial para debater este assunto, este tema, que é a doutora Vivian Camargo, que é advogada, consultora e mentora também. Doutora Vivian, boa noite. Boa noite. Obrigada, Arthur, pelo convite. Eu que agradeço você mais uma vez estar aqui conosco, Bem, você que trabalha com compliance, e isso que é uma pauta de um outro momento, Mas como é que você avalia esse momento que as empresas estão começando esse movimento numa outra visão, que não seja estritamente econômica e legal, como é o compliance, Como é que você vê isso? Bom, dentro de todo o cenário do compliance, juntamente com esse alinhamento nessa pauta do capitalismo consciente, a gente tem um ponto extremamente importante que precisamos olhar para ele, que é o objetivo das empresas. Qual é o foco de tudo isso? Será que é só lucro? Ou o lucro seria, de fato, uma consequência? Então, todo esse movimento, toda essa necessidade, a ansiedade da sociedade, como um todo, diante de tanta insatisfação econômica, insatisfação política, começa a se movimentar para gerar mais necessidade dentro da pauta de ética, de transparência, de responsabilidade social, ambiental. Então, esse movimento ele nos leva na busca, nesse encontro
com essas pautas, né, diferenciadas que vêm trazer qual é a missão, qual é o valor, né, o que as empresas buscam. É só realmente lucro ou é entregar mais para a sociedade? As pessoas que estão envolvidas, os empregados, os stakeholders, será que eles querem mais ou eles estão só se movimentando pelo lucro? Bem, tem uma palavra que tem aparecido muito nesse contexto, chama-se propósito, Sim. né, que veio do inglês purpose. Uma coisa que tem que ficar claro para todo mundo, e eu falo quando estou com empresariado, assim, o lucro, ele é legal, Sim. ele é necessário dentro de uma postura ética da empresa. Sim. Né? Isso assim, então, a primeira coisa é não demonizar lucro. Claro, Lucro ele é faz que parte. mantém as empresas, Sim. porque ninguém vai abrir um negócio para não ter lucro. para não ter lucro, não tem Sim, sentido. não Né? tem sentido. A empresa não deixa de ser um investimento que você faz. Claro. Muitas vezes você tira recursos próprios, Sim. ou vai buscar recursos de terceiros, ou até sistema financeiro, e ele tem que retornar a uma taxa de retorno que seja superior a você fazer uma aplicação simplesmente financeira. Com certeza. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: em quanto tempo você pode dar vida a uma empresa se ela tiver só estritamente esta visão? Aí tem vários trabalhos acadêmicos feitos, aí desde a década de 90, tem um livro que se tornou famoso na época, que foi o Feitas para Durar, do Jim Collins, que é um acadêmico muito respeitado nos Estados Unidos, não me lembro qual é a universidade dele, se é Harvard, é uma dessas grandes universidades americanas. E ele analisou ali mais de 100 empresas que tinham um histórico de pelo menos mais de 50 anos de existência. E uma das coisas que aparecia lá era o seguinte, era esse propósito, não com esse nome. Sim. Né? Mas era uma característica da empresa que ela tinha um envolvimento maior, ela não visava um lucro imediato, ela tinha uma visão mais de longo prazo. E isso parece que está voltando com força atual, né? E muitas vezes, assim, tem até uma divisão que foi feita recente pelo Kaufman, né, que é um ex-acadêmico de Harvard e hoje trabalha no LinkedIn, que é assim, uma primeira classificação de empresas ela faz um capitalismo inconsciente, né? Acho que você leu também esse trabalho do Kaufman, né? Sim. O que é o capitalismo inconsciente? O capitalismo inconsciente é que mesmo que as empresas não tenham essa postura, ela traz um benefício à sociedade, porque ela gera emprego, ela gera renda. Sim. O segundo seria o capitalismo consciente. Quer dizer, você começa a ter ações em relação à sociedade, até às vezes ações sociais e tudo mais, sem uma estruturação e sem ter essa consciência do que é o propósito de fato. Até você chegar a uma terceira etapa, que é o superconsciente. Superconsciente. Né? De que assim, eu estou fazendo isso porque é bom para a sociedade, é bom para a minha empresa, é bom para os meus funcionários. Eles têm que ter algo mais do que só receber o salário. E aí, Vivian, tem uma coisa também que parece que às vezes as empresas esquecem, né? Que, assim, não é só salário, né? Não é só salário. Né? Como é que você tem acompanhado isso dentro das empresas? Acho que de maneira geral, a maioria é o inconsciente, né? Não chegaram nem no consciente. No consciente tem o ESG e tal, mas... Sim. Esses movimentos dessas pautas vão gerando, né, uma consciência das pessoas, né, dos stakeholders, dos colaboradores. E quando essa empresa ela não se movimenta, ela não entra nesse contexto global de exigências de responsabilidade social, responsabilidade ambiental, diversidade, começa a se observar uma insatisfação das pessoas. E, consequentemente, elas começam a entregar no automático, seja os colaboradores, seja os stakeholders, porque há um movimento. Então, será que eu quero trabalhar numa empresa consciente ou eu quero trabalhar numa empresa que só visa apenas o lucro? Mas a pergunta que aparece na mente das pessoas é essa mesma, Vivian? Será? Não sei, eu queria saber se está dessa forma que é formulado.
Ou talvez aconteça uma insatisfação latente que as pessoas não sabem exatamente o que é. Eu acredito que sim, com certeza. Essa insatisfação. Aí começam a jogar essa insatisfação para cima do gerente imediato, né? Exato. Falar mal da empresa, a empresa Exato. que ele está trabalhando. Tem uma rotatividade grande. Ou sai da empresa, Ou né? sai da empresa. E às vezes vai para a empresa do lado, aí o vizinho que mora ao lado não é muito diferente, né? Com certeza, com certeza. Agora, dentro disso aí, né, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre esse jeito e tudo mais, assim, é claro que existe hoje a maneira como as empresas são vistas pelo mercado, né? Sim. E isso impacta bastante. Agora, o capitalismo superconsciente, dentro do conceito que foi desenvolvido, é um pouco diferente. Diz assim, não é só como eu quero ser visto, não é só como os acionistas me veem, não é só como os meus funcionários, ou os stakeholders, né, que são as partes interessadas, nos enxergam, mas também porque esse ambiente que eu crio em torno de mim me faz progredir mais, me faz crescer mais. Essa sustentabilidade, não só no mercado, isso. na parte acionista, mas também... né, Da próprio negócio. No próprio negócio, no próprio reconhecimento da sociedade daquele negócio como importante, integrante, né, fazendo parte, acrescentando, fazendo essas trocas. Agora, até que ponto, né, a direção, principalmente das grandes empresas, está fazendo isso? Porque se você pegar uma estatística recente que saiu, grandes empresas, somente no setor varejista, como o Mercado Dias, que é uma rede multinacional que atua no Sudeste, e aí vem Casas Bahia, Magazine Luiza, Americanas e tudo mais, estão num processo de enxugamento de operações porque entraram numa faixa de queda de faturamento e até mesmo prejuízos, né? E alguns tiveram erros estratégicos de expansão acelerada, outros tiveram erros éticos, né, mais conhecido da Americanas. Mas será que o conceito geral dentro dessas empresas não precisa ser completamente remodelado? Tem, com certeza tem. É um momento de repensar o negócio, né? O mundo mudou, a gente está numa era do conhecimento, a era da informação, a era da inovação. Aquele modelo lá de trás, o lucro pelo lucro, ele não vai se sustentar mais ao longo aí, né, desse movimento da sociedade, dessa consciência ou inconsciência das pessoas, mas que está numa pauta de insatisfação. Então, por onde o meu negócio precisa caminhar? Então, antigamente aquelas plaquinhas, né, missão, visão, valores, elas faziam parte só do cenário. Eram as plaquinhas, né? As plaquinhas fazem parte do cenário. Agora não. Essa visão, isso né, mudou? Esses valores... Há um movimento Mudou? de mudança, há um movimento de mudança. Ainda precisa muita consciência, mas, né, quando a gente fala, inclusive olhando para o compliance, quando a gente fala dessa necessidade de uma governança responsável, né, de práticas, né, de integridade, de transparência, a gente não pode deixar de não olhar, né, para esses valores do meu negócio, os valores da minha empresa. Pois é, mas aí você tocou num ponto interessante, Vivian, porque fala assim, quando você fala em compliance, está falando do funcionamento interno da empresa, de normas e regulamentos que ela segue internamente e externamente. Sim. Né? Quando você está falando dessa postura que ela tem que ter, transparência, vai no mesmo caminho. Agora, esse movimento, ele fala de algo mais. Ele disse, não, isso aí tudo você tem que fazer, isso é parte do seu negócio. Sim. Mas isso aqui também, você fazer é bom para o seu negócio. Então, assim, quando a gente vive num país tão desigual como o nosso, a tendência de todos nós, né, eu sou empresário, profissional liberal, a doutora Vivian também, e a primeira coisa que a gente fala, a gente pode pensar que é um pensamento automático. Pô, mas eu já pago imposto, isso não é trabalho do governo? Mas essa responsabilidade que, né, as pessoas muitas vezes jogam para o governo, ela tem que ser remodelada, né? A responsabilidade também é nossa. É de cada um ser 100% responsável. Né? Essa né? autorresponsabilidade de o que o meu negócio significa, né, para a sociedade. O que ele vai entregar? É só para o meu bolso? Não. É só o salário do empregado? Não. Há uma expansão,
né, dessa troca, dessa entrega. O ganha-ganha, ele precisa acontecer. Então, não é só realmente o lucro pelo lucro. Esse é um ponto muito importante. Mas a gente vai dar uma paradinha aqui, lembrando que Negócio na Pauta tem o apoio de Cimento Bravo, as indústrias Psyu e as lojas Centro Elétrico. Na volta vamos saber mais sobre o capitalismo superconsciente. Fique aí que já voltamos.